o paladar, lembrando que, né, o primeiro contato com a figura materna se dá muito através da necessidade oral, como fui alimentada, e a audição, essa palavra do outro como construção de sentido simbólico para o que é experimentado no corpo. Não só isso, mas a manifestação emocional, o tom de voz, as lembranças, o que elas ouviam, né, das figuras de maior proximidade, de maior contato. E aí também no grupo de poder já fazer trabalhos mais em dupla, trabalhos em trios, trabalhos em grupo, o grupo todo, né, trabalhos com olhar, com o toque, primeiro com o autotoque, depois com o toque do outro, né? O que X toque faz no meu corpo e como que eu quero reagir a esse toque. E aí, para finalizar, o trabalho mais expressivo, eu que tenho todo um caminho aí pela dança, não dá para fugir, eu me aproveitei de algumas técnicas que têm, enfim, um foco terapêutico bastante interessante, e eu me utilizei também desse trabalho. Então, o Laban, né, que ele trabalhou muito com as qualidades do movimento, eu peguei um pouco desses elementos para trabalhar essas polaridades no próprio corpo. Então, poder experimentar o forte, o suave, o direto e indireto, o plano baixo, o plano alto, e para ir transitando um pouco mais nessas polaridades num trabalho concreto. A dança, né, de uma maneira até livre, ela também traz a experiência de vivenciar um pouco o corpo de maneira prazerosa, que é algo que não acontece, né, fica um corpo só nessa coisa tirânica. O contato e improvisação é um trabalho do Steve Paxton, que geralmente é feito em duas pessoas, né, através de um ponto de contato, essa dupla, né, começa uma dança espontânea, e aí, enfim, dá para perceber muito essa coisa do movimento e do corpo na relação, né? Eu conduzo o movimento, eu deixo ser conduzida, o peso do meu corpo, o corpo do outro, como que isso reverbera em mim. E aí, o movimento autêntico, que é um trabalho da Mary Starks Whitehouse, que é muito interessante, porque é um movedor e uma testemunha. Então, ou vários movedores e uma testemunha, né? Mas é todo um trabalho de mover-se espontaneamente, sem música, sem estímulo nenhum, né? Partindo de algum estímulo interno, de uma ideia, de um pensamento, de uma sensação, com o olhar de uma testemunha, né? Uma testemunha que valida ali aquele processo. Muitas vezes esse olhar que elas não tiveram, né? De validação para o genuíno, para o espontâneo. Então, assim, eu me utilizei de alguma desses trabalhos, alguns elementos desses trabalhos, e acho que o resultado assim principal foi uma mudança, né, nessa relação. Muitas diminuíram expressivamente os episódios de compulsão e muito essa ansiedade de exposição, né? Diminuiu muito. Então, começaram a sair, começaram a se olhar, começaram a se perceber mais em cada situação, comendo, né? Essa coisa de transformar o ritual demoníaco num ritual mais sagrado, de o que eu vou escolher para comer hoje, o que meu corpo está pedindo, como eu vou comer, que prato eu vou escolher, em que lugar da casa que eu quero comer. Então, assim, cada detalhe. Isso elas falam assim no final do grupo de uma grande diferença. Então, é isso. Acho que acabou. Espero que tenha acrescentado aí alguma coisa. Obrigada, Alê. Agora a gente vai ter a Liane Zink, diretora do Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo, da Biossíntese, e que dá aula around the world, né? Vamos lá, Liane.
apertar um botãozinho. Gente, vamos só respirar um pouquinho? Então vai, dá uma esticada, respira, mexe o corpo. Vou brincar. Isso. Faz cosquinha no amigo do lado, vai. Vamos lá, faz cosquinha, faz cosquinha. Excita um pouco a pessoa do seu lado, vai. Muito bem, vamos voltar para a nossa sexualidade? Se esticaram? Então, podemos voltar? Eu estou aqui, gente, vamos voltar? Eu estou aqui numa mesa que eu adorei estar com o Cândido. E Cândido, eu quero te mostrar meu objeto mais recente. Cândido. Olha o meu Bluetooth. Você não vai falar mal disso, vai? Não é o que vocês estão pensando, é só um Bluetooth. E adorei estar com a Alessandra, que trouxe realmente a passagem para mim do meu caso. Olha, desde ontem, a gente está falando das compulsões, das obsessões, e eu, para falar de sexualidade, né, pensei, eu não vou mais falar de o que é uma compulsão, uma obsessão, porque vocês já sabem, né? O Cândido foi fantástico, o Flávio de manhã, o Simonetti, o Nicolau, todo mundo já falou. Então, na hora que eu pensei em trazer, e que eu falei, eu vou falar sobre a compulsão sexual, imediatamente eu comecei a ficar obsessiva, perseguindo o Michael Douglas. E aí, tudo que o Michael Douglas falava e sentia, eu fui olhando para aquilo e resolvi, como eu sou uma clínica, e todo mundo sabe que eu sou um rato da clínica, eu resolvi compartilhar com vocês um caso clínico. Então, hoje, e a gente vai pensar a clínica da compulsão. Hoje o Flávio disse uma coisa que deu uma passagem também para mim, porque tem tudo a ver com o meu caso. Primeiro eu vou contar o caso, para depois a gente poder falar teoricamente e até discutir o caso. O que o Flávio falou foi, a dor é tão grande que é perto da maldição. E é verdade isso que foi o que eu senti com esse meu caso clínico, que, gente, e o Simonetti também falou algo tão fantástico que era, vamos parar de achar que a gente consegue preencher a falta, né? Esse caso está comigo já há uns, não vou falar quanto, mas é quase 20 anos. E é uma coisa difícil, ele vai e vem, ele não fica muito, né? E eu vou falar da estrutura depois de caráter, porque eu também quero trazer a nossa linguagem, né? Que é falar de caracterologia. Então, eu vou ler o caso, eu estava no avião, vindo para cá, da Suíça, depois de um treinamento com Boadella intenso, e me deu um jorro de escrita no avião, que, aliás, é o melhor lugar que eu gosto da minha vida atualmente, porque eu fico quieta, ninguém fala comigo. E aí eu escrevi o meu caso clínico. E eu vou ler porque tem algumas coisas que eu preciso que vocês entendam dele. Primeiro, eu quero dizer que é uma pessoa que me dá angústia, e que eu realmente fico extremamente perdida com ele, que ele está comigo há muito tempo, que a gente já criou uma intimidade muito grande, mas que eu, tem vezes, que me sinto completamente consumida
por ele. Apesar da compulsão dele ser sexual, eu não me sinto nem um pouco atraída sexualmente por ele. Não por ele ser homossexual, porque eu tenho grande atração pelos homossexuais, mas acontece que ele não tem a sexualidade nesse nível. Hoje também, quando na mesa de manhã colocaram, nossa, que difícil fazer esse diagnóstico. E até conversei uma vez com o Flávio na cozinha, que a gente conversa às vezes, quando a gente está com um sapato na cabeça, né, Flávio? A gente fala, hoje eu estava com um sapato na cabeça, não entendi nada do que aconteceu. E a gente discute. Então, a dificuldade do diagnóstico. Eu realmente imaginei que, muitas vezes, esse meu cliente era um perverso. E ele não é um perverso. Eu falava, telefono para o psiquiatra dele, ele é um cara que tentou suicídio muitas vezes, e ele não é um perverso, porque hoje também de manhã falaram, ele tem muita culpa, ele tem consciência da compulsão dele. Então, eu vou ler. É um homem de 44 anos, atualmente ele está com 48, mas ele começou comigo com 30 e poucos anos. Filho de uma mulher muito rica de uma cidadezinha do interior, aqui de São Paulo. Uma cidade pequena mesmo. O pai era um assassino, mas não um assassino qualquer, que matou uma pessoa, matou várias pessoas. E que morreu, foi preso e morreu na cadeia. E essa é a história de um menino completamente rejeitado pela sociedade local. Ficou gordo na adolescência e sofreu muito bullying. Ele não era convidado para nenhuma festinha que tinha na cidade, e ele sofria muito com isso, uma rejeição enorme, porque haviam todas aquelas festinhas, e ele nunca era convidado. A mãe morreu, ele tinha 16 anos. Sobrou uma tia que morava em São Paulo, e aí ele veio morar aqui em São Paulo. Entrou numa universidade de primeira linha aí de São Paulo, exatamente assim, sem fazer vestibular, ele é muito inteligente, e fez administração de empresa, que terminou essa faculdade com louvor. É muito inteligente ele. Desde cedo ele sabia homossexual. Sua compulsão sexual começou como se fosse um impulso, e a história do toque do impulso, né, autodestrutivo. E ele sofria uma agonia, gente. Ele chegava no consultório, depois de tudo que ele passava durante o dia, e vinha me contando de uma agonia muito grande. Ele transava com michês o dia inteiro. Transava com michê. Transava com motorista de táxi. Eu, aliás, não sabia que São Paulo se transava tanto dentro dos táxis. Agora, quando eu ando dentro do táxi, eu fico olhando assim um pouco. Será que, né? Não é? Então, e ele compulsivamente, ele vai. De manhã, ele pega um motorista de táxi. Luísa, é verdade, entendeu? Tem uns bonitinhos. À tarde, ele de novo vai para o Trianon e tem outros homens. Aí ele volta e, compulsivamente, ele não tem uma descarga. Eu queria que você mostrasse agora a curva orgástica. Então, gente, pensando na nossa teoria da curva orgástica, eu posso dizer para você que ele, na verdade, ele não conseguia nunca atingir esse pico. Ele tinha uma excitação imensa de pele, de contato, ele necessitava loucamente disso, deste contato tão profundo de pele, de estar com o outro, e ele abortava a energia dele bem ali, no começo da curva já. Aqui lá pelo número 4, ele já não conseguia subir mais. Então, ele parava ali e, de novo, recomeçava o ciclo e voltava. Ele não tinha essa sensação de que ele era sujo, mas ele tinha totalmente a agonia e a consciência da não descarga. Este era o grande sofrimento dele, né? E aí, depois ele foi chegando aqui em São Paulo. Depois eu vou dizer para vocês o que é a profissão dele, porque hoje é muito interessante a profissão dele.
Ele ia nesse momento todo de tentar uma descarga, que sofria muito com essa agonia, uma angústia de uma repressão energética. Para mim parecia como um pneu que inchava, inchava, e não conseguia achar nunca o lugar de esvaziar. Ele chegava em casa, Alessandra, e assaltava a geladeira. E ele foi ficando obeso. Obeso mesmo, ele comia muito, ele foi ficando deprimido, e a compulsão dele piorava, e ele não tinha uma descarga, e ele ia comendo cada vez mais. Ele tinha fantasias de matar um homem, e ele dizia para mim: Liane, eu quero matar um homem para ir preso, e todo dia ser comido por um negão, ele falava desse jeito, na cadeia. Esse era o maior desejo dele. Chegou a tentar suicídio e queria colocar o carro num precipício. Ele fazia terapias por vários momentos. De vez em quando ele vinha, de vez em quando ele sumia, mas ele começou a ter uma conexão transferencial profunda comigo, o que me deu muita angústia, porque ele não tinha família nenhuma, não tinha ninguém na vida, e ele tinha como se tivesse feito uma ligação comigo, que eu era aquela que podia limpá-lo. Na verdade, ele vinha como se pudesse lambê-lo, para que ele ficasse livre daquela história que ele tinha da compulsão da sujeira dele. Eu era a única referência dele. Nunca perdeu contato comigo, mesmo quando ele saía. Me mandava clientes, me manda clientes até hoje, recados, me achava na internet, me procurava em tudo que era lugar. O trabalho foi feito, eu fazia, através de sessões individuais. Bom, nas sessões individuais, eu usei muita bioenergética. Toda a questão de que eu usava o stool tinha a ver numa possibilidade, e ele gostava, porque ele tinha uma estrutura muito psicopática, com uma energia que vinha toda para cima, e, é claro, a pelvis congelada, sem nenhuma possibilidade orgástica. E esta era de uma agonia terrível. Então, quando eu o colocava no stool e segurava a cabeça dele, não que eu deixasse ele totalmente pendurado no stool, com a cabeça sem ter um suporte meu, e eu dava esse suporte, ele respirava mais tranquilamente, e, além de tudo, ele sentia eu sentia como se estivesse dando peito para ele. Ele se sentia mais alimentado pelo toque da gente estar juntos naquele momento. Depois, eu já me sentia tão consumida por ele, que eu o coloquei num grupo. Foi fantástica a experiência, né? Imagine. No grupo ele ficou com a necessidade intensa de ser amado, reconhecido. Ele não tinha lugar. Ele foi totalmente deslocado do lugar, na vida, na cidadezinha, em São Paulo, aonde ele estivesse. Então, ele agradava o tempo inteiro as pessoas durante a dinâmica do grupo todo, e tentava construir relações, ao mesmo tempo ele destruía o grupo inteiro. Tinha gente que me dizia: eu vou embora porque eu não consigo ficar com ele, você é louca de ter esse sujeito no grupo junto com a gente, porque ele arranjava uma forma de horrorizar todo mundo com as histórias dele. E eu bancava a presença dele, fazendo com que os outros fossem embora, mas eu ficava com ele, tentando suportar. Todo mundo ameaçava mandá-lo embora, mas ele sobrevivia. E acho que por causa de tanto contato que eu tinha com ele. Aí ele sumiu durante um tempo e voltou depois de 5 anos de ausência. Voltou com AIDS. Magérrimo. Eu não o reconhecia. Olhei para ele, eu só reconhecia a voz dele. Era tão impressionante a transformação. A minha secretária não reconheceu, a Leia não reconheceu. Ninguém reconhecia ele. O que tinha acontecido com ele não era AIDS. A AIDS ele estava felicíssimo, porque como ele era um suicida assassino, e era nesse momento que ele se identificava com o pai dele, ele adorava transmitir AIDS para todo mundo. E ele estava mais acalmado com essa situação dele poder transmitir a AIDS. Mas esse não foi o problema. Ele chegou no meu consultório, depois de uma ausência, tirou a roupa, ficou nu. Eu olhei assim, mas tudo bem, né? Como disse, o Flávio disse hoje, cara de paisagem, alguém disse, cara de paisagem, entendeu?
aquela cara de terapeuta. E aí ele tinha feito mais de 10 cirurgias plásticas. Ele tinha, e eu fico pensando também, não só os motoristas de táxi que transam, mas os médicos que são capazes de fazer tanta cirurgia plástica numa pessoa. Ele me deu o nome do cirurgião dele, que eu quase liguei para ele, dizendo, agora nós vamos parar com essa brincadeira sua, não, doutor? E ele fez... Era irreconhecível, porque ele tinha feito cirurgia aqui, levantado a testa, aqui no olho, aqui na barriga. Enfim, ele tinha se retalhado inteiro. E no momento em que ele se retalhou, e essa é a minha maior angústia nesse momento também, ele era fotografado. Ele fazia fotografias do corpo dele sendo operado, entubado, e antes e depois. Os médicos faziam tudo isso. E ele queria fazer uma exposição para mostrar toda a retaliação que ele tinha feito no corpo. E fez uma exposição. Qual o país que comprou a exposição dele? Vocês podem imaginar? Quem tem uma ideia? Teve um país que comprou e pagou caríssimo pela exposição de corpo. É uma exposição do corpo. Não. A China. A China. A China comprou. Ele colocou no chão todas aquelas pranchas dele retalhado, e eu fiquei numa angústia terrível. Nesse momento que eu escrevi esse meu caso clínico aqui, eu estava lendo O Homem do Subsolo, do Dostoiévski. E eu conectei realmente o Homem do Subsolo com ele, porque ele vivia num mundo muito diferenciado da gente que vive aqui na topo. Ele realmente vivia embaixo da terra. E aí, depois disso, ele disse para mim assim, finalmente, Liane, eu consegui encarnar a minha alma num corpo que eu queria. Aí, logo em seguida, eu vou ver um filme maravilhoso do Almodóvar, que é A Pele que eu Habito. E eu falei, mamma mia, eu estou trabalhando exatamente com esse filme, pelo amor de Deus, vejam, que é A Pele que eu Habito, porque eu tinha, depois que eu vi o filme, eu fiquei mais angustiada ainda, né? Então, essa história da alma, ele falava para mim assim, nasci de novo, e agora eu vou ser um novo personagem. O Caligares escreveu outro dia sobre o filme A Pele que eu Habito, e ele escreveu uma coisa interessante. Há homens que sonham em ser transformados contra a sua vontade, o que é o do filme, mas não é o dele, em mulheres promíscuas e submissas. Ele não tinha uma fantasia feminina, ele tinha a fantasia da homossexualidade mesmo. Então, por favor, agora, põe aí para mim. Nem sei o que você está falando. Não, esse. Olha, eu quero falar uma coisa para vocês da sexualidade, porque dentro da caracterologia que a gente trabalha, veja bem, diz que o obsessivo-compulsivo está na passagem da analidade para a fase fálica. Então, esse meu cliente, e tem o Rodrigues, o meu amado Rodrigues, né, que falava tanto, que foi a minha formação psicanalítica que eu fiz com ele, o Rodrigues dizia assim, o obsessivo, agora se segurem que é feio o que o Rodrigues fala, porque o Rodrigues gosta de ser transgressor, né? Então, o Rodrigues dizia assim, o obsessivo é aquele que está com a mão suja de cocô e começa a se masturbar. E ele passa toda a sujeira da fase anal para pegar no pinto e começar a se masturbar. E a angústia que ele tem nesse momento é muito grande. O que aconteceu comigo, que eu vou contar agora, o caso é esse, mais ou menos. Aí teve uma coisa fantástica, 2 dias antes de eu vir para cá, ele me ligou pedindo uma sessão. E eu não pude acreditar, pena que eu não pude fazer uma sessão antes de vir para cá.
né? Eu perguntei uma vez se ele deixaria que eu mostrasse as pranchas dele num congresso, e ele falou, ai, com prazer, ainda vou com você, lá para você me mostrar, né? Então, ele estava tomando já o coquetel de AIDS e não tinha mais problema nenhum, estava bem de AIDS. Eu vou colocar um pouco do que eu pensei teoricamente sobre o nosso caso aí. A primeira estrutura muscular que eu vi, aparente, era de um caráter de um homem profundo, de um homem psicopata com profundos momentos de depressão. Ele tinha uma energia totalmente para cima, um corpo que se organizava a partir de uma distância muito grande da perna dele, né, da parte de baixo do corpo. A sua agonia, quando ficava insuportável, ele deslocava para a fase oral. Então, ele sentia uma carência muito grande, que mesmo porque ele foi maternado pela mãe dele, eu não posso dizer, e a Odila falou isso uma vez quando eu contei o caso, e é verdade, eu fiz muita supervisão desse caso, conversei muito porque ele me angustiava muito, num sem saída, que eu sentia o tempo inteiro com ele, né? E ele foi maternado razoavelmente pela mãe, então ele entrava, porque a mãe tinha muita vergonha de ter tido esse filho, por ele ser o filho, ela era de uma família muito rica, numa cidade interior, pensem bem, e ele era o filho do assassino, né? Então, ela dava muita comida para ele. Ela fazia questão de torná-lo gordo e obeso, ele era obeso, por isso que ele sofria bullying também, né? E aí ela sentia que, então, ela tinha uma desculpa, não era um fracasso dela, mas era dele, que não era aceito na turminha, porque ele era obeso. E ela ficava bem, né? Então, o trabalho com o corpo que eu fiz muitas vezes, porque eu trabalhei bastante o corpo dele, e não trabalhei a nossa cognitiva, mas trabalhei a terapia corporal. Então, o trabalho com o corpo foi construir um corpo muito mais integrado e totalizado. Eu tentava trabalhar com uma energia e tentei muito, em termos de baixar energeticamente, tentar com que ele viesse a sentir um pouco mais as pernas dele, reconstruir a partes dele. Mas eu acho que o mais importante que eu fiz, na verdade, foi um pouco de aceitar a fragmentação dele. Eu aceitava e validava aquela fragmentação que ele tinha. E usei na bioenergética, já falei para vocês, essa história de poder com que ele respirasse mais profundamente. E agora eu estou com vontade de respirar um pouco, porque é um caso que mexe muito comigo. E eu tentava fazer com que ele tivesse um melhor sentido de si, com que ele pudesse ter alguma coisa. Ele tinha um narcisismo muito exacerbado, ele ganhou muito dinheiro. Sabe o que ele é? É o máximo que ele é, porque ele não é um administrador de empresa, com aquela mão dele maravilhoso, que do ânus passa para o pênis, passa para ser um grande chefe de cozinha. E é maravilhoso como ele trabalha bem como chefe de cozinha. Então, eu acho que essa história mas aí eu quero contar para vocês o que eu sentia contra transferencialmente. E o que eu estava escrevendo aqui, olha, a cada vez que ele saía da sessão, eu me sentia completamente frustrada e me sentia manipulada por ele. Eu não tinha, mesmo aceitava a fragmentação, eu entrava em contato com ele, eu aceitava toda a questão dele da sexualidade. Aqui todo mundo sabe que eu sou uma pessoa que acredito na sexualidade, nisso eu sou completamente haitiana até hoje. Acho que a sexualidade é a nossa orientação mesmo de vida. E eu aceitava, ele contava coisas, queria me barbarizar, e eu não sentia esta situação. Ai, que coisa horrorosa. Eu não sou, como disse o Simonetti hoje, nada para julgar ninguém. Eu aceitava tudo que ele me trazia, e também sentia que muitas das coisas que ele trazia tinha a ver com mais exibicionismo do que outra coisa. Ele queria me impactuar. Mas a frustração que eu tinha era de não conseguir alcançá-lo.
Era como se eu não pudesse reconstruir nele algum sentido de si mesmo. E era essa a sensação que eu tinha, esse senso de exibicionismo que ele tinha. Ele saía muito fácil do lugar de ser vítima para o lugar da vitória. Aquele cara que era vítima no momento e, no outro lugar, ele era a vitória, né? Ele sentia, quando ele começou a ficar com essa história de que ele transformou o corpo, ele achava que ele podia colocar a alma no corpo que ele gostava. Eu sentia, na verdade, uma profunda compaixão. Eu tinha uma compaixão por ele. E, não, como eu disse para vocês, eu não me sentia nem um pouco sexualizada. Usava os canais de contatos, usei muita coisa da biossíntese com ele, tentava fazer... Realmente, eu tentava estar com ele, de alguma forma, onde o corpo tivesse incluído, sem que fosse o corpo só para ser retalhado deste jeito. Mas era muito difícil alcançá-lo, né? Todo o conceito de catástrofe que ele tinha de si mesmo, de autodestruição, era como se ele fosse um assassino de si mesmo, repetindo a história compulsivamente do seu sistema familiar. Ou eu me mato, ou eu mato o outro. Chega. Muito bem. Eu vou parar aqui, porque eu acho que é um caso que eu não sei para que lado vai. Eu vou vê-lo a semana que vem, já marquei a hora, ele já marcou a hora comigo. E é um caso que eu sinto que não tem um fim, que é inacabado, que a gente vai ficar o tempo inteiro nesta relação. E eu tenho uma outra coisa importante para dizer para vocês. Ele é uma pessoa, um homem, que tem muitas falências de dinheiro. A história da alimentação dele, Alessandra, que ele transforma a sexualidade em alimento, é claríssimo, né? O tempo inteiro a trepada dele com a comida é imensa, e ele tem uma questão que o dinheiro passa por ele da mesma forma como passa compulsivamente a sexualidade dele. Quando ele se sente pobre, que ele não tem dinheiro nem para comer, ele consegue manipular os amigos, e os amigos todos bancam a comida dele, bancam a casa dele, porque ele é um cara inteiramente inteligente. Ele deixou de estar comigo quando ele se sente fracassado com dinheiro, porque ele fica riquíssimo e fica muito pobre. Então, agora ele deve estar numa boa fase, de estar bem de dinheiro, para querer vir compartilhar comigo, como se ele tivesse sucesso, para poder conversar comigo. O caso é esse, eu quero respirar e prefiro responder as perguntas agora, para a gente falar que foi difícil arranjar esse diagnóstico, não é perversão. Flávia, não sei se você vai concordar comigo, mas é um caso muito mais de compulsão sexual e que a gente tem compaixão disso que o Flávio disse, da maldição, da agonia que a pessoa sofre. Ele tem culpa e ele sabe, é quase como se fosse um ataque epilético. Eu preciso ir para a rua caçar e não ter a possibilidade de ter orgasmos. Nem quando ele se masturba, nem à noite, e esta é a grande agonia da compulsão sexual dele. Obrigada. Ok. Agora a gente vai abrir para as perguntas. Se precisarem respirar, por favor. Não se intimidem. Lá. Mas eu não contei o meu objeto. Eu vou deixar a Liane respirar um pouquinho, enquanto isso eu vou perguntar para a Alessandra. Que ótimo. Alessandra, como você vê a influência dos sites Pro, Ana e Mia no trabalho, na influência dos pacientes que você estava atendendo? Não sei se você observou isso ou não. Os sites que estimulam, para quem não conhece, entendem a anorexia e a bulimia como algo, um estilo de vida. Então, uma opinião.
Então, nos quadros de compulsão alimentar, isso é mais difícil, né? Mas nos quadros de anorexia e bulimia é extremamente frequente. Inclusive, o tratamento da anorexia, ele nem é feito em grupo por conta dessa contaminação de uma ensinar a outra, novos métodos para perder peso, enfim, as bulímicas para purgar. Então, no mundo todo, assim, são raríssimos os trabalhos em grupo com anorexia por conta enfim, de ser um quadro com uma severidade clínica maior. E aí, em relação a esses sites, acontece muito disso, né? Dessa troca e esse incentivo por um estilo de vida que elas consideram o perfeito, né? O correto. Tinha uma psicóloga no grupo que fez uma pesquisa um pouco com esses sites, enfim, e apresentou num congresso. Eu não tive muito contato, mas realmente, enfim, uma coisa que acontece demais, né? Assim, esse estímulo de uma para outra.